Cantares, capítulo 5 e o versículo 2, diz assim a palavra de Deus: Eu dormia, mas o meu coração velava, e ouço a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha roupa, como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra com doce aroma sobre as maçanetas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo tudo o que eu preciso, em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento, adorando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, como é difícil lidarmos com aquilo que nós perdemos. Eu conheço uma irmã que esses dias perdeu a chave do carro. Irmão, que luta, porque aí não tem o carro, sabe onde está, mas não consegue abrir o carro, porque não tem chave. E como é difícil, qualquer tipo de perda que nós lidarmos será difícil, porque nós não estamos esperando nenhuma perda na nossa vida. Eu tive a infelicidade de perder minha irmã, que nasceu, viveu 3 dias e depois morreu, e lidar com essa situação de perda também é muito complicada. O luto, a perda de alguém que você ama, é algo que ninguém espera, ninguém está dizendo Jesus. Só uma irmã que eu conheci muitos anos atrás, que dizia: Jesus, leva meu marido, e Jesus levou o marido, mas eu acho que ele deu foi um livramento para ele, não para ela. Mas lidarmos com perdas, irmãos, é muito difícil. Só que as perdas, geralmente quando se envolve vida espiritual, qualquer tipo de coisa, elas podem acontecer de 2 maneiras. A primeira, perdemos algo porque alguém nos tira, porque alguém rouba de nós, porque alguém forçadamente nos arrebata, toma aquilo que está em nosso poder, em nosso domínio. Mas a segunda maneira de perdermos alguma coisa é por negligência nossa. Perdemos porque descuidamos, como aquela mulher da parábola de Lucas capítulo 15, se não me falha a memória, perdeu a dracma perdida dentro da casa, e para que ela encontrasse a dracma, ela teve que varrer a casa, organizar as coisas, até encontrar, porque perdeu por negligência. E o texto que nós lemos é um texto que fala exatamente sobre este tipo de perda, a perda que vem através da negligência. O livro de Cantares, por si só, divide muitas opiniões, porque este livro é o livro que Salomão escreve no início da sua caminhada, um dos seus primeiros amores, porque esse foi o homem que teve 1000 mulheres, 300 esposas, 700 concubinas. Ele foi o homem que teve todas estas mulheres, mas o único amor que ele registrou foi o amor pela sunamita. E aqui ele está na sua juventude, e ele está retratando como foi essa conquista. É um livro que nós chamamos na divisão teológica de livro poético, porque é um livro recheado de poesias.
Dentro da tipologia bíblica, nós olhamos para o livro de Cantares e temos duas interpretações mais comuns na tipologia bíblica, na simbologia. O exemplo de Israel e o seu relacionamento com o Senhor, mas também já o exemplo do relacionamento de Cristo com a igreja. Apocalipse 22, 17, e muitas vezes na Bíblia nós vamos ver a igreja também sendo chamada de noiva. Israel é chamado da menina dos olhos de Deus. Então nós percebemos esta figura de linguagem, essa tipologia, que também pode nos ensinar por inferência bíblica, por aplicação, que e se Sulamita simbolizasse a igreja, e o Senhor fosse o símbolo do amado que está nesse livro? Nós teríamos uma perspectiva um pouco diferente, porque o capítulo 5, o verso 2 que nós lemos, nós estamos lendo o momento em que o amor, ele se distanciou um pouco. A amada e o amado estão se distanciando. O capítulo 4 é o capítulo do auge da paixão, do amor, da intensidade, da entrega. Mas o capítulo 5 parece que há um distanciamento, porque a amada está dentro de casa, a noite chega, o amado está do lado de fora. As gotas do orvalho estão sobre a cabeça, e gotas do orvalho só caem quando perto do amanhecer. Então ele passa a noite fora, ele não está com a sua amada. E nós percebemos, meus irmãos, que ela está dentro de casa e ele do lado de fora. Deus, quando me deu essa palavra nessa tarde e ministrou ela no meu coração, o Senhor falou forte comigo sobre justamente isso. Muitos colocaram o amado para o lado de fora. Muitos deixaram o amado do lado de fora da casa. Não abrem mais a porta para que o amado possa entrar. Muitos querem o Senhor, mas o Senhor no seu tempo, da sua maneira. Você vai ver o diálogo da mulher, da esposa com o esposo. E você vai perceber que o noivo, ele quer entrar, mas ela não quer abrir a porta. Ele quer entrar na casa e ter comunhão com ela, deitar na cama, estar juntos, mas ela não abre a porta para que ele possa entrar. E nós, meus amados irmãos, estamos vivendo dias exatamente desta maneira, dias de distanciamento espiritual. Por quê? Porque o Senhor não nos quer? Não, porque nós estamos nos distanciando do nosso amado. Nós estamos colocando o amado para o lado de fora, dizendo, me dá o que eu preciso, mas o Senhor fique aí, não ultrapasse para cá, não venha próximo a mim, porque nós sabemos que quando Ele se aproxima de nós, nele há luz, e a luz revela as nossas imperfeições, as nossas faltas, as nossas falhas, os nossos pecados. Então muitos de nós preferiram deixar o amado do lado de fora e fecharem a porta, para que Ele não entre, para que Ele não traga esta clareza a nós. Nós estamos vivendo esse tempo de uma espiritualidade mascarada, de um avivamento superficial, porque nós estamos mais preocupados com o nosso gosto no culto do que com aquilo que o Espírito de Deus quer falar, quer fazer e a maneira que Ele quer operar. Eu tenho a impressão, meus irmãos, que nós estamos querendo controlar o que Deus quer fazer. E eu escutei uma frase um dia que me ensina e nos ensina muito, que um verdadeiro avivamento, o poder, o mover de Deus, é quando os homens perdem o controle. Não tem como explicar o mover de Deus, não tem como dizer foi por isso ou foi por aquilo, só tem como dizer foi Ele que quis e Ele faz do jeito que Ele quer. Só que nós estamos vivendo um cristianismo sem Cristo.
e um relacionamento com Deus mais religioso do que pessoal e íntimo. Irmãos, nós cantamos as canções, mas as verdades das canções não estão dentro de nós. Nós até glorificamos a Deus na palavra, mas a prática da palavra está distante do nosso coração. Nós estamos colocando o amado para o lado de fora, mas essa é a noite que o amado nos dá mais uma oportunidade de poder abrir a porta para que ele possa entrar e estar conosco. Apocalipse 3:20, tão conhecido, Jesus está do lado de fora da igreja de Laodiceia, e ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, ele comigo. Porque esta igreja colocou Jesus aonde? Do lado de fora. Nós estamos vivendo esse tempo. Jeremias capítulo 2, o versículo 13, se não me falha a memória, coloque aí por favor na tela para nós lermos. O Senhor está falando sobre o povo de Israel, que fez uma maldade, duas maldades na verdade. Olha as maldades que o povo de Israel fez. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. Eles deixaram o Senhor e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Ou seja, trocaram o Senhor por qualquer outra coisa, por qualquer outro método, por qualquer outro Deus alheio. Trocaram o Senhor por pessoas, trocaram o Senhor por inspirações terrenas, e abandonaram aquele que é o motivo de eles estarem aonde eles estavam. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos trocando o Senhor. Nós estamos deixando o Senhor. Nós estamos buscando para nós aquilo que nós gostamos, aquilo que nós preferimos, aquilo que nós desejamos. Só que o Senhor bate na porta, e nós precisamos abrir a porta para que o amado possa entrar, para que o amado possa ter comunhão conosco. Há uma palavra de Deus para nós. Precisamos trazer o amado de volta. Precisamos abrir o nosso coração. Já não é tempo de nós olharmos uns para os outros e esperarmos que a outra pessoa faça aquilo que Deus quer de mim. Eu preciso fazer o que Deus quer de mim. A responsabilidade é minha, de abrir a minha alma e dizer: Senhor, não me deixa participar de mais um culto, de mais uma reunião, de mais um ajuntamento em nome do Senhor, mas sair sem o Senhor, continuar com o Senhor do lado de fora e dizer para Ele: entra na minha alma e faz o que eu preciso e não o que eu quero. Estamos viciados nas nossas preferências, e o amado do lado de fora. Essa semana eu orei aqui na igreja, e eu tenho o costume de vir orar aqui. Não gosto nem de me falar sobre essas coisas, para não ficar tocando trombeta. E eu orei nesse salão e eu disse: Senhor, nós temos um propósito, colocar vinílico na igreja. Senhor, temos sonhos, comprar esse lugar. Senhor, temos projetos de ampliar esse lugar, porque nós cremos que isso vai ficar pequeno, não vai caber. O Senhor vai salvar as almas, o seu Espírito trabalhando no meio de nós, nós seremos missionários do Senhor. Mas eu disse ao Senhor: só que eu não troco nada disso pela tua presença. Eu prefiro não ter nada, Jesus, não ter nada. Como dizia meu saudoso pai, nem um tapete para dar um ataque. Misericórdia. Ficava bravo, nem um tapete tinha para se jogar no chão em cima. Mas não podemos trocar nada pelo Senhor. Que o Senhor nos dê portas abertas,
Que o Senhor envie provisões, que nós possamos comprar esse lugar, que Deus tenha liberdade de operar no meio de nós, mas que a presença dEle nunca esteja do lado de fora, mas seja uma realidade aonde nós estamos. Meu Deus, será que tem alguém que veio nesse culto para adorar o nome dEle? A pergunta é, meus irmãos, por que estamos colocando o amado para o lado de fora? Por que não abrimos a porta para que ele possa entrar? Esse texto bíblico nos revela algumas verdades. A noiva, a amada, a esposa está deitada na cama e ela diz: eu dormia, mas o meu coração velava. A primeira coisa que nos impede de abrir a porta para que Deus possa entrar e nós possamos ter esse concerto com Ele é a sonolência espiritual. Estamos dormindo espiritualmente. A amada está num estado de sonolência. Ela não está completamente desligada, porque ela ouve, mas ela não consegue abrir a porta. Está naquele meio acordado, meio dormindo. Ela escuta, mas ela não se levanta. Ela está deitada. Irmãos, quantos de nós estamos ouvindo Cristo nos chamar? E sabemos que Ele está falando. E sabemos que Ele está nos dirigindo. E sabemos que Ele está batendo na porta, mas não abrimos a porta para Ele. Continuamos deitados, acomodados. Continuamos no nosso próprio costume. E não deixamos Ele entrar, porque Ele vai bagunçar o meu projeto, porque Ele vai mudar os meus planos. Será que você tem coragem de dizer: Jesus, entra nesse coração, e se o Senhor quiser tirar, tira tudo que é meu, mas traz o que é teu? Nós estamos como igreja, no aspecto geral, e eu converso com inúmeros pastores, e a reclamação é sempre a mesma: parece que a igreja está dormindo, parece que a palavra não entra mais, há uma dificuldade nas reuniões de oração, fala em jejum, parece que viu o diabo na frente e sai correndo, muda de igreja para não mudar de posicionamento. Estamos vivendo esse tempo, o tempo da sonolência, o tempo onde nós estamos deitados na nossa cama, da acomodação, e não estamos reagindo ao que o amado está dizendo a nós. Deus nos chama para subir um novo nível, nos consagrarmos um pouco mais, mas nós estamos dizendo: eu não posso, eu não sei, eu não tenho condições. Parece que nós estamos provando Deus, como se Ele não tivesse poder de nos capacitar. E Ele continua chamando, e nós estamos dormindo. Mateus 25. A parábola das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, mas um sono veio e ele tocou o coração de todas. Se não me falha a memória, Marcos 14, Jesus está no Getsêmani, os discípulos estão com ele, a Bíblia diz que eles não sabiam responder, porque os seus olhos estavam carregados de sono. Ou seja, Jesus está falando com eles: venha orar comigo um pouco mais. E eles estão dormindo. Jesus estava dizendo: vigiai comigo, porque a carne é fraca. E eles estão dormindo. Muitos de nós estão dormindo. E Jesus batendo na porta: abra para que eu entre, abra para que eu faça, abra para que eu opere. E estamos dormindo. Por que colocamos o amado do lado de fora? Porque estamos vivendo uma negligência espiritual. Olha o que ela diz: eu não posso abrir, eu já despi a minha roupa, eu já lavei os meus pés. Ela estava dando desculpas.
para não fazer, para não se levantar, para não atender o amado. Ela estava dizendo: eu não posso abrir a porta, porque eu já lavei os pés. Pés fala de caminho. Jesus, quando lava, João capítulo 13, os pés dos discípulos, Pedro olha para ele numa certa altura e diz: Senhor, lava-me o corpo inteiro. Jesus olha para ele e diz: não é necessário que se lave o corpo, vocês já estão purificados pela palavra que eu tenho ensinado a vocês. É necessário que lave somente os pés. Pés, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da paz. Pés fala de obra, de missão, de trabalho. E a noiva estava dizendo para ele: eu não posso, porque eu já lavei os pés, eu não posso sujá-los. Eu não posso abrir a porta, porque eu já despi as minhas vestes. Eu já estou preparada para dormir. Eu já estou acomodada. Irmãos, quantos de nós estamos colocando barreiras para abrir a porta para que o amado entre? Dizendo: eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. Jeremias capítulo 1, Deus chama Jeremias: Jeremias, eu te chamei, eu te vi no ventre da tua mãe e te escolhi como profeta para as nações. Tu edificarás, tu derribarás. Eu tenho uma obra na tua vida. Jeremias vai dizer o quê? Senhor, mas eu sou só uma criança. E Deus vai ter que dizer para Jeremias: Jeremias, eu uso quem eu quero, Jeremias. Não importa a idade, não importa os anos, eu chamo novo, eu chamo velho, eu chamo quem eu quero. Porque a palavra não é tua, Jeremias, ela é minha. E Deus tem que começar a ensinar o profeta. Deus chama Moisés, e Moisés começa a dizer: Senhor, eu sou pesado de língua. Êxodo 3, 4, Deus tem que olhar para Moisés e dizer: Moisés, tu esqueceu quem foi que fez a boca, Moisés? Quem dá a palavra ao homem, Moisés? Sou eu. Irmãos, nós estamos dando desculpas e o amado está querendo entrar. Nós estamos dando justificativas. Gideão 6,15, Gideão vai dizer: eu sou da família mais pobre, eu não tenho condição. Quem é meu pai? Quem são os meus irmãos? Eu sou da menor tribo. E Deus tem que dizer: Gideão, vai na tua força. Meu Deus, nós estamos dando desculpas para não deixar o amado entrar. Quantos de nós são escolhidos por Deus, mas estão dormindo, estão acomodados, e todas as vezes que o Espírito Santo se aproxima para poder entrar e ministrar, só temos barreiras e desculpas e justificativas para que ele não possa entrar, para que ele não possa fazer. Irmãos, quem fez o homem conhece o homem. Quem conhece o homem é aquele que capacita o homem. Nenhum de nós temos condições, nenhum de nós temos palavras, nenhum de nós temos a melhor maneira. Nós dependemos daquele que nos chama. A Ele a honra, a glória, o louvor. E Ele levanta os que não são para confundir os que são. E todas as vezes que alguém começa a bater no peito e dizer: por causa de mim, Ele vem e abate, Ele tira, Ele muda reis, Ele estabelece reis. Não há ninguém que tome a glória dEle. Teve um rei na Bíblia que o povo começou a adorar a Deus, e ele não deu glória a Deus, morreu comido de bichos. O que veio por dentro e foi o tomando e morreu instantaneamente. Porque ai do homem que queira roubar a glória que pertence a Deus. O amado está do lado de fora, mas ele quer entrar, e ele não tem entrado porque nós não correspondemos para o amado.
nós não correspondemos ao amado, irmãos, ele toca na porta. A porta está entreaberta, diz o texto bíblico, porque havia uma brecha. Ele via ela, mas não podia entrar. Meu Deus, quantas vezes Deus tem falado e nós não reagimos. Tem nos chamado e nós ouvimos a voz, mas não reagimos. Quantas vezes Ele tem nos tocado e nós não nos posicionamos. Quantas vezes Ele bate e nós não abrimos nossa alma para Ele. Porque o amado não entra, porque nós queremos o amado do nosso tempo e da nossa forma. Ela se levanta, versículos 5 e 6, só que o amado já tinha ido embora. Ela se levanta no tempo dela, quando ela quer, porque ela acha que o amado tem obrigação de esperar ela. Irmãos, se nós perdermos o tempo da visitação de Deus, nós daremos conta por negligenciarmos tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus diz, todas as palavras que são sentenças sobre nós. Por não correspondermos, por sermos indiferentes, nós nos esquecemos que Deus, o que o pastor não vê. Nós nos esquecemos que Deus vê o que o seu esposo não vê, o que a tua esposa não vê, o que os teus pais não veem. Deus sabe o que os homens não sabem, e nós daremos conta, não daquilo que nós não sabemos, mas daquilo que sabemos. A demora muitas vezes produz perda, momentos que não aproveitamos, oportunidades que perdemos. Eu fiz um propósito comigo, mesmo diante de Deus, quando eu tinha 14 anos de idade, e eu disse: Senhor, eu não quero ter arrependimentos de decisões que não tomei por covardia minha. Eu não quero me arrepender do que o Senhor falou e eu não obedeci. Eu quero obedecer. Eu não quero chegar nos meus 60 anos de idade, 70 anos, se Jesus não voltar, olhar para trás e ficar pensando: como seria se eu tivesse obedecido à voz de Deus? Então, quando Ele fala, eu não brigo com Ele. Quanto tempo nós vamos resistir à voz do amado? Quando não abrimos a porta para que Ele entre, caímos nas mãos dos homens. Olha o versículo 7, o que diz: acharam-me os guardas que rondavam a cidade. Ela não abre a porta para o amado, mas quem encontra ela? Os guardas, os homens. Tanta gente que não abre a porta para o amado, mas cai na mão dos homens. E o que acontece na mão dos homens? Feridas. Versículo 7, por favor. Feridas, dores, angústias. Porque quem não abre a porta para que o amado entre, cai na mão daqueles que lhe fazem mal. Coloca o versículo 7, em nome de Jesus, aleluia. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Aquela que não atendeu o amado agora perde, é espancada e ferida. Tem muita gente que não abre a mão, não abre a porta para que o amado possa entrar, e acaba caindo na mão dos guardas, dos homens. E os homens produzem feridas, e os homens lhe tiram coisas de valor, e os homens a desprezam, porque não abre a porta para o amado. Se tem um tempo em que nós estamos terceirizando nossa vida espiritual, é hoje. Porque nós dissemos para o amado: não entra, porque eu tenho alguém do lado de fora que vai me ajudar de alguma maneira. Nós estamos esquecendo que o véu do templo já se rasgou de alto a baixo. Eu lembro do povo de Israel, quando Deus se manifesta no Sinai, e o monte fumega, trovões, raios, relâmpagos, a glória de Deus sobre o monte. E Deus queria se manifestar ao povo,
Mas o povo olha para Moisés e diz: não fale Deus conosco, fala contigo, para que tu fale a nós. Eles estavam o quê? Terceirizando o seu relacionamento. Observe que Deus queria se manifestar ao povo, mas eles não quiseram. Eles preferiram colocar tudo nas costas de Moisés. Só que agora vem Jesus, e o sacrifício da cruz nos dá o acesso. Por isso o escritor aos Hebreus chega a dizer: vinde e entremos e nos acerquemos ao trono da graça, a fim de que possamos receber misericórdia. O acesso é livre, mas nós queremos o quê? Não abrir a porta para o amado e cair na mão dos homens. Porque é mais fácil dizer: pastor, tem que orar. É mais fácil dizer: irmã, tem que orar, do que dizer: eu tenho que me posicionar diante de Deus e viver a vida que Deus me chamou para viver. Irmão, vida com Deus é que nem salvação, é individual. Nós estamos aqui sendo direcionados, nos ajuntamos para fazer algo que glorifique a Deus, mas Deus tem que ter liberdade de poder entrar no teu coração. Você tem que ouvir a voz do amado, abrir o coração para o amado, senão você cairá na mão dos homens. Nós estamos buscando o caminho mais fácil. 1 Samuel capítulo 3, se não me falha a memória, quando Samuel começa a ouvir a voz de Deus na madrugada dizendo: Samuel, a primeira coisa que Samuel faz é ir aonde? Em Eli. Se Eli não entende que é o Senhor, Samuel continuaria toda a vida indo a Eli. Os irmãos entendem isso. Só que muitos de nós estamos preferindo Eli que o Senhor. Muitos de nós estamos preferindo o profeta que o Senhor. Muitos de nós queremos a profecia do que o Deus da profecia. E Deus olhando para nós é só abrir a porta. O mesmo que fala com aquele quer falar contigo também. E nós estamos caindo na mão dos homens. E eu creio que Deus fala e que Deus tem a liberdade, mas que nós não troquemos a voz do Espírito Santo de Deus no nosso coração por nada e ninguém. Senão nós estamos dando honra à criatura e não ao Criador. Senão nós estamos idolatrando homens e não honrando o céu. Senão nós estamos colocando nossa vida espiritual em xeque, dizendo: eu confio mais no profeta do que no Senhor. E não é assim que nós estamos vivendo. Se fosse a porta aberta para o amado, o círculo de oração não teria lugar aqui na igreja. Se a porta estivesse aberta para o amado, a oração da sexta-feira seria cheia. Mas nós queremos o caminho mais fácil e caímos nas mãos dos homens. É ou não é verdade, irmãos? E o amado se perdeu. E o amado foi para longe. Os guardas vão ferir, espancar. Irmãos, quanta gente ferida, espancada e foi roubada porque caiu na mão dos homens. Que nós possamos abrir a porta para Ele, que nós possamos dizer: Senhor, todas as vezes que o Senhor tocar, que eu possa ouvir e atender, que eu não venha deixar o Senhor do lado de fora por nada e ninguém, mas que o Senhor possa ter acesso ao meu coração. O que fazer para trazer o amado de volta então? O que fazer para que o amado entre e nós possamos abrir a porta para Ele? Em primeiro lugar, diga comigo: eu preciso despertar. Efésios capítulo 5, o versículo 14. Olha o que a Bíblia diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quando Cristo te esclarecerá? Quando tu despertares e te levantares. Interpretação, a hermenêutica do versículo. Desperta, uma ação tua.
Despertar da Bíblia muitas vezes tem a ver com posicionamento. O que está deitado se levanta, o que está morto recebe vida. Muda o que está dentro, mas o que está do lado de fora. Nós precisamos despertar. Olha o que diz Romanos capítulo 13 e o verso 11. Coloca aí, por favor. E já digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Precisamos despertar. Precisamos abrir os olhos. Precisamos ter consciência de que este culto não é para eu gostar ou não, é para a glória do nome dEle. Precisamos voltar a ter a consciência de que minha vida espiritual é inegociável, de que preciso estar em comunhão com Deus e viver para a glória dEle. Para que possamos abrir a porta, precisamos parar de dar desculpas, parar de achar bloqueios, de criar bloqueios para que o Senhor opere. Eu só vou servir Jesus se tirar o irmão do departamento. Eu só vou servir Jesus se me colocar na liderança. Eu só vou servir Jesus quando os meus filhos crescerem. Eu só vou servir Jesus quando as coisas nas minhas finanças estiverem regularizadas. São desculpas. Desculpas. Eu lembro do testemunho da missionária na Argentina, que Deus a chamou quando ela era muito nova. Mas ela disse: eu só vou servir o Senhor quando eu casar. E ela casou. E o Senhor a chamou outra vez. Eu te chamei e tenho uma obra. Ela disse: eu só vou servir o Senhor quando eu tiver filhos. Teve filhos. E o Senhor falando com ela: eu te chamei. E ela: eu só vou servir o Senhor quando os meus filhos crescerem. E o Senhor continuava falando: eu te chamei e eu não mudei o meu propósito. E ela: mas eu só vou servir o Senhor depois que eles se formarem na faculdade. Resumindo, um dia ela já tinha seus anos avançados e estava caminhando nas calçadas de Buenos Aires. E Deus levanta um jovem dentro de uma casa, aponta o dedo para ela e diz: onde estão as 200.000 almas que eu te chamei para ganhar? E você ficou dando desculpa a sua vida inteira. E nós estamos nos afogando nas desculpas, dizendo: eu não sinto que é de Deus. Ô irmão, que demônio disso? Isso parece um demônio que nos cega. É o que Paulo escreveu aos Coríntios e disse: as fortalezas da mente. Eu não sinto de orar, mas orar não é para sentir. Eu não sinto de jejuar, mas quem disse que tem que sentir? Paulo disse aos Coríntios capítulo 9: eu esmurro meu corpo e o subjugo à servidão. Ele estava dizendo: eu não quero, mas eu vou, porque eu sei que devo fazer. Eu já orei, dobrei os meus joelhos e disse: eu não tenho vontade de orar, mas eu não vou deixar a oração. Eu não tenho vontade, mas eu quero que o amado entre. Porque se nós negligenciarmos o amado e vivermos uma vida de desculpas, um dia nós estaremos diante dele e ele perguntará a nós: e o propósito que eu tenho contigo? E nós vamos dizer o quê? Mas ninguém me falou nada. E Deus vai perguntar: mas você não leu minha palavra? Você não viu que tantas vezes eu disse: ide por todo mundo e pregai? Você não viu que tantas vezes eu disse: ame, perdoe, suporte? E muitos de nós, Deus vai dizer: você se preocupou mais com os que estavam longe e odiou os que estavam perto. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque vocês tinham roupa de crente, palavra de crente e até dons de crentes, mas vocês se perderam no principal dom, que é o amor. Quantas desculpas! Para que nós possamos abrir a porta, temos que deixá-las. Temos que abrir mão das nossas razões e dizer: amado meu, entra na minha alma.
e me desperta, para que nós possamos abrir o nosso coração. Nós precisamos ter uma reação imediata. Deus chama Abraão, Gênesis 12, Abraão se levanta e vai. Deus chama Isaías, como o presbítero Elimar leu aqui, e ele faz uma pergunta: a quem enviarei? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus chamou os discípulos, Mateus capítulo 4, versículo 18, e a Bíblia diz que imediatamente eles se levantaram, deixaram as redes, os peixes. Lucas capítulo 5, eles deixam até a pesca maravilhosa, e eles seguem Jesus. Jesus olha para Pedro e diz: eu te farei pescador de homens. Deixar as desculpas e se levantar. Senhor, não é amanhã, é hoje. A minha vida contigo é agora. A eternidade é muito séria para ficar para amanhã. A eternidade é muito séria para ser uma decisão adiada. Hoje Deus fala conosco e nos disse hoje: ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça teu coração. Em último lugar, para que nós possamos abrir a porta para Ele entrar, precisamos nos arrepender e começarmos a buscar a Deus com todas as nossas forças. O maior mandamento, qual é? A Shema: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças e com toda a tua alma. Se é o maior mandamento, por que nós não falamos nesse mandamento? Por que nós não nos preocupamos com o maior mandamento? Eu lhe faço uma pergunta, que é para mim também. Amamos o Senhor com todo o nosso coração? Amamos o Senhor com toda a nossa alma? Amamos o Senhor com todo o nosso entendimento? Como nós queremos passar uma eternidade com Ele, se nós não amamos? Como nós dizemos: Senhor, eu quero ir para o céu, se as oportunidades que o céu nos dá aqui, nós as desperdiçamos? Se nós abrimos mão do amado em função das nossas preferências, se nós abrimos mão do amado por causa dos nossos gostos. Quem quer buscar o Senhor com todo o coração? Jeremias 29:13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse culto poderia ser diferente se o nosso coração fosse inteiramente do amado. A nossa vida seria diferente se a nossa alma fosse aberta para o céu, se não houvesse outras prioridades. Será que você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero outro Deus, eu não quero outra coisa, eu não quero outra pessoa, eu não quero nada e ninguém que me roube do Senhor, nenhum obstáculo, nenhum prazer, nenhuma riqueza, nenhum benefício, nada que me roube de uma vida que ame o Senhor. Será que você poderia dizer a Ele: tira tudo que me afasta do céu? Será que você poderia dizer: eu lhe entrego os meus anos, a minha juventude, ou os últimos anos que me restam, eu entrego a minha vida por completo, porque eu quero te amar como eu nunca te amei? Como seria diferente se os obstáculos não roubassem o amado de nós? Paulo e Silas, e eu já vou terminando para nós orarmos, em Atos 16 estão dentro de uma prisão, apanham, são açoitados, eles são feridos, só que eles, mesmo diante de tudo isso, estão adorando a Deus, porque o amor ao Senhor estava além do sofrimento, o amor ao Senhor estava além dos obstáculos, o amor ao Senhor estava além
Eles não estavam preocupados com a prisão, com o lugar escuro, com estarem com os pés e as mãos amarrados. Eles estavam preocupados em amar o Senhor. A igreja primitiva, irmãos, tinha prazer de sofrer por Jesus. E me dá vergonha, porque nós temos dificuldade de vir no culto. Mas eles apanhavam e voltavam para lá. E eles diziam: é uma honra para nós podermos sofrer por amor daquele que tudo fez por nós. Porque Ele não poupou a sua vida, nós não teremos nossa vida por preciosa. O profeta Ágabo olha para Paulo e diz: o dono desse cinto vai morrer em Jerusalém. Paulo olha para ele e diz: eu estou disposto a dar a minha vida em função do Evangelho. Amor ao Senhor. Deus recebe a adoração deles. Vem o terremoto, as portas das prisões se abrem, o carcereiro quer tirar a sua vida, e eles começam a dizer: não lhe faças mal, estamos todos aqui. Resumindo, o culto terminou na casa do carcereiro, toda a família salva, e quem lavou as feridas de Paulo e Silas? O carcereiro. Cumpra aquilo que Deus lhe chamou para fazer, porque Deus sempre levantará alguém para lavar as tuas feridas. Não dê desculpa por causa do lugar, não dê desculpa por causa do momento. Deus sempre vai levantar alguém para ser instrumento de cura para aqueles que se disponibilizam a vencer os obstáculos e servirem ao Senhor com todo o seu coração. Precisamos, irmãos, resgatar algo que foi tirado da nossa consciência: arrependimento. Eu não estou aqui porque eu sou bom, você não está aqui porque você é bom. Nós estamos aqui porque nós fomos alcançados pelo favor imerecido. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Deus. E como é inconcebível alguém dizer: eu preciso do Senhor, mas o Senhor vir até nós, bater na porta e nós fecharmos a porta para Ele. O Espírito Santo fala, ministra, toca, e nós não atendemos. Colocamos os bloqueios, colocamos restrições, e nós vamos nos afastando, e a voz dele vai ficando cada vez mais longe, até o momento em que nós não ouviremos nada mais. Por isso, há tantos mandamentos: não entristeçais o Espírito Santo, não extingueis, não apagueis. O maior pecado, o pecado que não há perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que o amado possa encontrar lugar, que nesta campanha do concerto nossa alma esteja aberta para Deus, que você e eu possamos dizer: não importa quantos anos de crente eu tenho, não importa que consagração eu tenho, não importa qual é o meu cargo na igreja, eu só quero o Senhor, porque eu preciso do Senhor na minha vida e na minha alma. Ou será que os nossos cargos são maiores que o Senhor? Ou será que o nosso tempo de crente virou um ídolo no nosso coração, e nós achamos que estamos com a nossa salvação garantida? Paulo disse aos Coríntios: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Fique de pé em nome de Jesus. Nós precisamos chamar o amado de volta. Precisamos chamar o amado de volta para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa vida. Deus não quer estar longe de nós para nos observar e ver como vamos viver. Não, Ele quer estar conosco. O Senhor vinha na viração do dia e falava com Adão. Ele quer ter comunhão. Por isso que Ele enviou o seu Filho para nos proporcionar a comunhão. Por isso que há céu, porque a comunhão será eterna.
Eu quero orar com você, mas eu quero orar com pessoas que querem chamar o amado de volta. Se você quer orar comigo, e eu me incluo nessa oração, vem aqui no altar, mas vem sem pensar duas vezes. E nós vamos orar, dizer: Senhor, nos perdoe, venha sobre nós. Zacarias capítulo 1, verso 3, se não me falha a memória. Coloque aí na tela, por favor. Olha o que diz o texto bíblico: portanto dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor está nos chamando: volte para mim. Volte, mas eu sou crente. Mas Ele continua dizendo: mas o seu coração se afastou. Volte para mim. Mas eu sou obreiro. E Ele continua dizendo: mas não serve o nome, se o coração se afastou. Ele está nos chamando. Fale com o amado hoje. Abra a tua boca e fale com teu amado. E diga: não vá, eu preciso da tua graça. Não vá, eu preciso do teu abraço. Não vá, eu não posso sair desse culto do mesmo jeito, com o Senhor do lado de fora. Não vá embora, entra e toma o teu lugar no meu coração. Erebanda sabia querema subiatai. Bandarava sabaki teresi amantai. Beriki sue bashioto si amanturofo. Berebasanto ki amantasaia. Eremancho raboko samandaragai. Em o nome de Jesus, levanta as tuas mãos. Vamos falar com o nosso amado. Abra a tua boca, fale com Ele. Diga: eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Você que está em casa, faça uma aliança com Deus agora. Em o nome de Jesus. Senhor, nós oramos nesta noite. Senhor, nós não estamos pedindo ouro, nós não estamos pedindo prata, nós não estamos pedindo favor, nós não estamos pedindo bênçãos. Nós estamos orando como igreja e estamos dizendo: dá-nos a tua presença. Entra no nosso coração. Sureba cantarama subia camaia. Abandarahasuki amandaragai. Em o nome de Jesus, venha sobre nós com teu poder. Venha sobre nós com tua mão estendida. Venha sobre nós com a tua graça. Entra nos nossos corações. Faz morada. Dita as regras. Dirige-nos. Toma-nos por completo. Alma, corpo, espírito, mente e coração. Ajuda-nos a te amar com todo o coração. Porque nós queremos que o Senhor esteja dentro. Porque nós queremos que o Senhor esteja dentro. Porque nós queremos que o Senhor esteja dentro. Do lado de dentro. Que o Senhor não seja uma ideia. Que o Senhor não seja um testemunho de alguém. Mas que o Senhor seja a nossa experiência particular e real. Receba a graça de Deus. Receba a graça de Deus. Receba a graça de Deus. O amado está disponível para aqueles que abrem sua alma para Ele. Porque um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Senhor. Abrace alguém perto de você em nome de Jesus. Abrace alguém por um minuto. Homem com homem, mulher com mulher. Abrace alguém, por um minuto, abrace alguém. Sim, comece a orar por essa pessoa. Sabaragasu. Soria quemanda rasavia kamai. Arabandasu que amanto livasi. Porque quem ama o Senhor ama o próximo. Porque quem ama o Senhor ama quem está perto. Ai, suki adarema. Bia samanto novoshi adakai.
em o nome de Jesus. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Ore pelo teu irmão, abrace, ame, seja um instrumento de Deus na vida de alguém, que o amado possa entrar e ter liberdade. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Se você pode, dê um aplauso a Ele, adorando, exaltando.